Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gil Carrias. Esse é mais um assunto para o nosso canal. Eu vou reagir a um vídeo, vou comentar, né? Não vou reagir, vou comentar sobre o vídeo do um canal de um tio aí, do Jeová. Não sei se vocês conhecem, ele é da esfera Red Pill. E o vídeo que eu vou falar para vocês é sobre por que mulheres de 40, 50 anos pedem divórcio. O Jeová, gente, ele é um senhor de 60 a mais, né? Ele teve um casamento longo e a mulher dele, depois dos 40 a mais, pediu divórcio. Os 50, sei lá, pediu divórcio. Percebe-se que o Jeová nunca superou isso. Porque ele foi um bom esposo, segundo a versão dele, né? E a mulher, mesmo assim, largou ele. E ele se dedicou a essa mulher. Eu quero falar para vocês aqui sobre regras e exceções. As exceções, vamos levar em conta que a história do Jeová que ele conta na internet é verídica e ele foi esse homem maravilhoso, como ele pinta, né? E as exceções é de que essa mulher acabou o amor, acabou a paixão, porque isso também está sujeito a acontecer. Homens e mulheres, ao longo dos anos, um perdeu o tesão por outro, acabar, né, virando rotina. E ou o homem ou a mulher a acabar, o amor vai morrendo. O amor pode morrer, sim, o amor pode morrer. E aí? O que você acha? Que a pessoa tem que viver ao lado da outra como um amigo, sem tesão, sem paixão? Você acha isso certo? Eu acho que a pessoa que não ama mais o outro tem que fazer como ela fez. Chegar e pedir o divórcio. Não é melhor do que trair? É. Só que se a mulher não trai e pede o divórcio, os homens ficam revoltados. Ah, porque ela vai te dar um pé na bunda. E o vídeo dele é sobre... O canal dele praticamente é: não se case porque um dia você vai levar um pé na bunda. Assim como ele levou. Não é verdade. Nem todos os casamentos a mulher vai dar um pé na bunda. Às vezes é o homem que dá um pé na bunda. Pelos mesmos motivos. Desejo acabou, paixão acabou, sabe? Viraram amigos. E ele fala, e o homem olha para a mulher e fala assim: eu vou terminar com ela. Mas a maioria dos homens, também não vou generalizar, existem bons homens. A maioria dos homens vai arrumar uma amante fora, não é verdade? Assim como também algumas mulheres fazem. Mas a maioria dos homens fazem isso. E alguns homens de caráter fazem igual essa mulher, chega e termina. Mas porque pesquisas ano após ano continuam mostrando que a maioria das mulheres que pedem divórcio são nessa faixa etária. Essa faixa de 30 mais, aliás, nem 30 mais, né? 40 mais, 50 mais, 60 mais, diga-se de passagem. O que leva uma mulher? Essa é a pergunta que vocês, homens, têm que se fazerem, em vez de ficar só colocando a culpa na mulher. O que leva uma mulher já madura, com filhos, leva uma mulher a pedir um divórcio depois de 20, 30 anos, 40 anos de casada, ao lado de um homem. Nessa altura do campeonato da vida, para recomeçar do zero, sozinha. Com a dificuldade que é você recomeçar do zero sozinha. Provavelmente os filhos dessas mulheres já são assim, ou adolescentes ou jovens, né? Então, essas mulheres resolvem assim mesmo largar esses casamentos. E a resposta que eu vejo dos Red Pills é que essas mulheres, essas coroas, querem ir pro carrossel. E, gente, para com isso. Não é por causa de carrossel, não é porque ela enlouqueceu, não é por causa de nada disso. Porque uma mulher de 40 mais, 50 mais, 60 mais, ela tem a plena convicção disso, de que ela com filhos nessa idade, sozinha, dificilmente ela vai arranjar um marido. Mas porque ainda assim ela prefere esse rótulo de emissol. E ainda assim, nessa idade, sabendo que há homens da idade dela que queiram ela não vai encontrar, porque homens da idade dela estão querendo mulheres mais jovens. Porque que ainda assim elas preferem ir viver sozinhas. A resposta mais fácil para os Red Pills é que elas querem ir para o carrossel. Não, não é, queridos.
eu vou falar para vocês, o que leva uma mulher aos 40 anos, 45, 50 e 60 anos pedir divórcio é provavelmente 90% de que essa mulher viveu longos anos ao lado de um homem que maltratava ela, que era grosseiro, que era rude, que xingava, ao lado de um homem que diversas vezes ao longo desses anos traiu ela, e ela na esperança de que ele mudar, ou simplesmente porque essa mulher às vezes teve muitos filhos e não ter condição, independência financeira de criar os seus filhos sozinhos, sabendo que esse homem, se separasse, não ia ajudar com nada, ia dar 300 reais de pensão. Então ela se submeteu a uma vida infeliz para poder criar os filhos, para dar um teto e um lar, né? Uma família para esses filhos. Eu conheço muitas. A minha vizinha, a mãe da minha amiga, Isabela, para de falar, que eu estou tentando fazer um vídeo, um trabalho sério aqui. Pensei que eu tinha pausado, mas não tinha. Minha filha está enlouquecendo com a gata. Nós temos uma gata, Lili. Enfim, gente, eu conheço uma mulher, vizinha minha, que eu cresci, é amiga da filha dela, assim, né? Vizinha, né? Crescemos juntas. Essa mulher teve 5 filhas. Essa mulher, ao longo da sua vida, ela se casou com 13 anos. Antigamente, ela já está com mais de 60 anos, essa mulher. Ela se casou com 13 anos e esse homem era assim Esse homem era uns 15 anos mais velho que ela, sabe? Ele tinha dinheiro, ganhava bem e torrava o dinheiro todo. Gente, naquela época era muito dinheiro que ele ganhava, 5 mil reais, sabe? E antes do real também, porque ela já tem, né, 60 anos, hoje mais de 60. Ele torrava dinheiro tudo com rapariga, ia pro cabaré mesmo. Ele já chegou a bater nela por causa de rapariga. Ele já chegou a engravidar a mulher fora de casa. E ele não deixava ela trabalhar, não deixava ela estudar, não deixava nada. Mas essa mulher aguentou tudo isso porque ela tinha filhas para criar. E naquela época não existia esse negócio de pensão. Você vai pesquisar aí quando foi que os homens foram obrigados a dar pensão, quando foi que começou a existir a Lei Maria da Penha. Então, naquela época, gente, que foi praticamente ontem, né? Historicamente, isso foi ontem praticamente. Os homens ruins pintavam e bordavam, porque também existiam homens bons. Sempre existiu e sempre vai existir homens bons, homens ruins, mulheres boas, mulheres ruins. Meu pai foi um homem exemplar. Foi um homem que nunca traiu minha mãe, um homem que mesmo na pobreza e na dificuldade deu o seu melhor e criou os 7 filhos. Quando a minha mãe tinha condição de trabalhar, que não estava com filho. Meu pai foi um homem diferente. Eu acho que, como exemplo do meu pai, foi que eu tive sagacidade para escolher um homem bom para minha vida. Coincidência ou não, essas filhas dessa minha vizinha escolheram homens ruins, parecidíssimos com o pai dela, alcoólatra, essas coisas, raparigueiro. Porque era a referência de homens que ela tinha. Então, seja um homem sensato, seja uma pessoa sensata. Porque o que o Red Pill o movimento Red Pill é nada mais, nada menos do que ódio às mulheres. Assim como o feminismo. Esse radicalismo, gente, é ridículo. Então, gente, fica... Ó, gente, meu buchinho, minha barriguinha de grávida. Tô com 5 meses. Fica evidente, gente, a frustração desses homens, a raiva desses homens. Vocês já observaram um homem e uma mulher que teve uma grande decepção e depois passa a generalizar, odiar e rotular todo outro sexo? Não seja esse tipo de homem. Por que uma mulher, já sabendo que ela já passou, a sua beleza foi embora, tem filhos, vai recomeçar do zero, vai ser julgada pelos Red Pill de Sol e de coroa, e quer sentar no carrossel, resolvem a si mesmo pedir separação e seguir sozinha. Porque essas mulheres que fazem isso
são as que não estão felizes. São as que estão anos sendo maltratadas. Eu contei a história da minha amiga, a minha conhecida. Estava há 25 anos casada e aos 47 anos pediu divórcio. Porque o marido a vida toda traiu ela. Ele ficou sem entender, porque a vida toda ela vinha aceitando, né? Há 25 anos ele achou que ela não ia se cansar, se cansa. Se você é homem, tá casado, e se você diz que ama sua mulher, e trai sua mulher, fica na internet, às vezes o cara não chega assim às vias de fato de traição, mas é aquele tipo de homem que vive na internet, dando curtida atrás de mulher, a mulher acha conversa errada. A vida dele é ficar vendo menininhas novinhas de biquíni rebolando na frente da TV, na frente do celular. A mulher se cansa, isso magoa a alma da mulher. Então, mais dia ou menos dias, ela vai pedir o divórcio, porque ela vai ver que esse padrão de comportamento não muda. Tá difícil gravar hoje. Tem um vizinho ali mexendo numa furadeira e a menina tá virando diacho na sala, correndo atrás da gata, brincando. E, gente, meu marido é um bom marido, fiel, honesto, trabalhador, carinhoso, honrado. E eu sou essa mesma mulher para ele. Se meu marido, de repente, começa a ser um homem vagabundo, safado, traidor, que me maltrata, eu tenho 39 anos, a esta altura do campeonato, né, no meu terceiro filho, eu prefiro ser rotulada de mãe solteira, de coroa, de ser julgada. Porque largou para ver pro carrossel. Foda-se. Eu prefiro ser julgada de qualquer coisa, mas eu tenho o direito de ser feliz. Eu largo e vou viver a minha vida. Sabe por quê, gente? Porque se você for, se a mulher que está fazendo isso, quando se separa nessa idade, ela não está ligando mais para isso, ela está querendo, isso é um grito de socorro, ela precisa viver, e ela percebe que ela não pode ficar vivendo para os outros, levar o título de mulher casada, sendo que ela é maltratada. Então, a mulher não se prende a um homem por filhos, né? A mulher se prende ao homem se ela ama, se ela se sente amada de volta, se esse homem respeita ela. Estou falando mulheres de valor, porque tem mulheres que ficam com homem por causa de dinheiro. E essas aí, meu filho, ela não se importa se você vai trair ela ou não. Porque provavelmente ela vai te trair de volta também, tá? Tô falando de boas mulheres. Nós não estamos falando aqui das mulheres ruins, porque elas também existem. Estamos falando das boas mulheres. Então, gente, não tô nem aí. Ai, vão me chamar de M-Sol. Mulher não liga porque ela está chamada para mulher ser M-Sol. Isso não é um xingamento. A mulher nem liga. Os homens falam assim pensando que isso é ofensa. Não é. Sabe por quê? Porque toda mãe, a mulher que escolheu ser mãe, ou às vezes até por um acidente, ela tem amor pelo filho. Cara, e ninguém para uma mulher que olha para o seu filho e que sabe que o seu filho, a única coisa que esse filho tem na vida é ela. Essa mulher é imparável. Agora existem mulheres como essa vizinha, né? Que ela não teve a oportunidade de estudar, sabe? O que ela fez? As filhas cresceram, ficaram adultas, seguiram sua vida e o velho continuou na mesma rotina. Esta mulher fez o quê? Se separou. Se separou dele. Aos 60 anos de idade. Ela ligou porque essa coroa quer. Ela foi para a festa? Sim, gente, ela foi para a festa, porque tem mulher que, como ela, que viveu sendo muito maltratada, aprisionada, ela foi para a festa, ela foi beijar na boca, ela foi sentar em outro homem sim, e casou até com um homem 20 anos mais novo que ela, tá quietinha, casada, e ela me falou assim, falou, Gil, esse homem não, um homem trabalhador simples, ganha seus 2, 3 salários mínimos, esse homem já fez por mim mais do que o finado fez, que tinha dinheiro, não fez nada por mim. Todo o dinheiro que ele tinha era para ser um rapariga. Tu sabe que é um homem gastar assim, no final de semana, R$5.000 em raparigagem, na época em que real era $1.
Era assim que ele fazia. Então, galera Red Pill, homens, em vez de ficar julgando, porque a cada ano que passa, mulheres de 40 mais, 50 mais, 60 mais estão pedindo divórcio. Por que este fenômeno? Por quê? É por isso. Todas essas mulheres são casadas com homens ruins. Porque hoje também existe mulher de 40 mais, de 50 mais, de 60 mais que estão casadinhas e não querem se separar de jeito nenhum dos seus maridos. Por quê? Porque todos são bons maridos para elas. E elas falam o quê? Quero envelhecer ao lado do meu amado. Então parem com isso. Sejam inteligentes, tá bom? E o vídeo é sobre isso. O vídeo tá cheio de barulho, mas vai assim mesmo, porque eu não edito meus vídeos, nem sei editar vídeo. Vou pedir para que meu filho de 12 anos me ensine, tá? Mas em vez de homem com chororô, com autopiedade, achando que as mulheres lhes devem alguma coisa. Ninguém deve nada para ninguém. Quem deve algo para alguém, você deve algo para Deus. E você que é casado deve fidelidade, honra para o seu esposo e para a sua mulher. Se o seu marido, se a sua mulher não lhe respeita, mano, você pode estar com 70 anos, largue dessa carniça. Vive o resto dos seus dias em paz, solitude, dignidade. E se quiser namorar, vá namorar. Se alguém lhe querer, porque eles falam, como é que pode? Ah, ninguém vai querer uma coroa de 60 mais, de 40 mais, de 50 mais. E ao mesmo tempo, ninguém vai querer, porque é velha, e porque já não tem a beleza de 20, e porque tem 2, 3 filhos. E esses mesmos que falam isso, que ninguém vai querer, são os mesmos que falam, largaram para ir pro carrossel. Oxe, que contraditório. Se ninguém vai querer, como é que ela vai estar no carrossel? A verdade, gente, é que a mulher pode ter 60 anos de idade. Se ela quiser prestar, ela vai prestar. Se ela não quiser prestar, ela não vai prestar. Tá? Então, parem para pensar e para refletir e parem com essa autopiedade. Vale para a mulher também, tá? Porque eu tenho de mulher que tá aí com 60 anos, que já tá muito tempo sozinha, porque não deu uma chance de conhecer uma nova pessoa, porque através de 1 ou 2 decepções amorosas, resolveu odiar os homens. Ridículo. Beijos de luz, fico